Um criminoso sádico que demonstrava não ter a mínima compaixão com as suas vítimas. O homem que não só matava, mas também fazia as mulheres sofrerem, né? Estuprando, espancando, estrangulando, deixando elas de maneira humilhante. E o pior, o assassino que fez tudo isso, tocando o terror nos estados de São Paulo e Pará, hoje está livre. Hein? Graças às nossas leis frouxas que beneficiam bandidos e punem os cidadãos de bem. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do José Paz Bezerra, o monstro do Morumbi. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um lugar onde você pode jogar vários jogos para se divertir e pode ganhar uma graninha em algum dos jogos. Como, por exemplo, esse novo jogo que saiu, que é o Plinko. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e você pode tanto ganhar quanto perder, tá? Então é sempre bom ter responsabilidade. No jogo Plinko você coloca um valor, o risco e a quantidade de linhas que vai ter na sua partida. Toda vez que você clica em começar o jogo, cai então uma bolinha e você vai fazendo as suas jogadas e quando ela cair lá embaixo, ela vai multiplicar o valor que você jogou, dependendo de onde ela cair. Lembrando que pode ser tanto para mais quanto para menos. Nesse caso, eu joguei 50, coloquei risco alto e 16 linhas. Estava com 6.736, fui clicando várias vezes e consegui fazer a bolinha cair no 68, aumentando assim então o meu saldo inicial, como vocês podem ver. Finalizamos com 8.336. Para jogar, basta se cadastrar e fazer os depósitos, que podem ser feitos por Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são bem rápidas. E se você é novo na Blaze, use o nosso código aqui do canal, chamado Não Adivinho, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. O monstro do Morumbi é o apelido de José Paz Bezerra, o serial killer brasileiro responsável pela morte de mais de 20 mulheres nos estados de São Paulo e no Pará, entre as décadas de 60 e 70. A loucura é que Bezerra foi pego e condenado a mais de 60 anos de prisão, mas hoje ele está solto. Tá brincando comigo, pegadinho? Bom, antes de chegar nisso, vamos contar então desde o início a trajetória desse desgraçado. José Paz Bezerra nasceu na cidade de Alagoa Nova, no interior do estado da Paraíba. Em 1945, ele teve uma infância repleta de dificuldades. O seu pai sofria de hanseníase, a famosa lepra, que causa lesões na pele e danos aos nervos, entre outras coisas. Além disso, diante da pobreza extrema em que viviam, a sua mãe passou a se prostituir para poder ganhar uma grana. Para piorar tudo, o seu pai morreu. Então o José, sua mãe e a sua irmã se mudaram para uma das favelas do Rio de Janeiro na década de 50, onde a matriarca continuou se prostituindo. Depois a mãe se casa, ele tem um padrasto, ele é posto para fora de casa. A vida do menino não era nada boa, e com apenas 10 anos, em 1955, ele fugiu de casa e passou a vender balas na Estação Central do Brasil. Já em sua adolescência, ficou marcado pelos pequenos delitos que cometia, indo diversas vezes para centros de correção até os seus 18 anos. Quando completou a maioridade, ele se alistou para o Exército Brasileiro, mas lá também não deu certo, Fez cagada lá, foi acusado de pequenos furtos, assim desistindo da carreira militar, se mudando pouco tempo depois, então, para São Paulo. Na capital paulista, em um dos bairros mais tradicionais da cidade, que o monstro saiu da jaula, e fez várias vítimas de maneira brutal. A casa começou a cair para Bezerra no meio de 1970, quando uma quase vítima conseguiu escapar de suas mãos. Uma mulher chamada Yolanda Pacheco, ela pegou um táxi em julho daquele ano para poder ir até a sua casa. Só que no meio do percurso, o motorista mudou de direção e afirmou que eles iriam para o Morumbi, contrariando a cliente. O motorista, vocês já devem imaginar quem que era, Assustada, a mulher se jogou do veículo em movimento, conseguiu fugir e denunciar o taxista. Porém, mesmo com a descrição, a polícia e da elaboração do retrato falado, não conseguiram identificar o homem. Bom, pelo menos por hora, até o momento. Até que em outubro, os policiais atenderam a uma chamada. A chamada mostrava, então, o corpo de uma mulher teria sido encontrado em um terreno baldio, no Morumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes. A vítima estava em estado bem lamentável, seminua, amordaçada com o próprio sutiã,
e com os braços e pernas amarrados com pedaços de meias de nylon que envolviam também parcialmente o corpo e a região do pescoço, indicando um estrangulamento. Fora isso, ainda estava cheia de hematomas no rosto devido ao espancamento que sofreu, o que tornava quase irreconhecível. Mas o principal dele é a questão sexual e ele começou, deu certo uma vez, ele evoluiu para agressão. Ele foi se aprimorando. Ele foi se aprimorando. Você observa o modus operandi dele é de aperfeiçoamento. Durante a análise desse crime, outro corpo foi encontrado em situação muito semelhante à da primeira mulher. Depois, por meio de impressões digitais, descobriram que a primeira vítima era Nilza Alves Cardoso, de 23 anos, e a segunda, Wanda Pereira da Silva, de 27. Outras mortes ocorridas no mesmo ano foram relacionadas ao sanguinário assassino. Todas sendo mulheres, elas eram abandonadas em terrenos baldios, nuas, amordaçadas e com indícios de estrangulamento e violência sexual, que, aliás, foi constatada que era realizada depois que as vítimas já estavam mortas. Entendia que aquela mulher só servia para ele se estivesse totalmente imobilizada e morta, inclusive com a ex-esposa ou com a mulher que ele vivia para ter atos sexuais. Ele tinha que amarrar, exigia que ela ficasse em silêncio e não se mexesse. A imprensa inicialmente chamava o criminoso desconhecido de Estrangulador de São Paulo. Apenas mais tarde que ele ganhou então o apelido que ficaria eternizado, de Monstro do Morumbi. Apesar dos esforços da polícia, nenhuma pista do estrangulador foi encontrada até outubro de 1970. Até que, em 14 de outubro, um furto de 20 mil cruzeiros em uma mansão no Itaim Bibi foi reportado à polícia, que acabou interrogando a empregada da casa, Aparecida de Oliveira. Durante o interrogatório, olha só que loucura, ela confessou que o seu namorado era o então Monstro do Morumbi, responsável pela morte daquelas mulheres, e a sua identidade era João Paz Bezerra. Então vai entendendo a loucura, o cara foi descoberto não por conta dos assassinatos, mas sim por conta de outro crime que nem sei se foi ele mesmo que cometeu. Enfim, depois de ser descoberto, Bezerra voltou para o Rio de Janeiro e de lá pegou caronas com diversos caminhoneiros até chegar em Belém, capital do Pará. Na cidade, outros 3 corpos de mulheres assassinadas da exata mesma maneira foram encontrados. 2 outras mulheres conseguiram fugir das mãos do brutal assassino em série. O assassino ainda conseguiu ficar um pouco mais de um ano foragido das autoridades, até que em 1971 a polícia do Pará conseguiu localizar José Bezerra, que teve a sua identidade confirmada por sua antiga parceira. Durante o processo de apuração dos crimes, o Monstro do Morumbi assumiu a autoria de 24 estupros e assassinatos entre 1966 até 1971. Bezerra foi condenado pelo assassinato de 7 mulheres, com a pena que ultrapassou mais de 100 anos. Inicialmente cumpriu pena em Belém, tendo sido transferido para São Paulo em 1979. Bom, a gente sabe como que funcionam as leis no Brasil, e o criminoso nunca fica mais de 30 anos na cadeia. Sendo assim, após 30 anos de cadeia, em novembro de 2001, ele foi liberado aos seus 56 anos e ficou aí, livre, leve e solto novamente. Não é possível. Esse homem está solto. E qual é a garantia para nós como sociedade que ele não vai mais cometer crimes? O serial killer até hoje está em liberdade, pelo menos ninguém mais ouviu falar de nenhuma atividade do Monstro do Morumbi. Eu fico até surpreso que ninguém encontrou ele e acabou dando fim nele, sei lá, algum parente de alguma das vítimas, algum amigo, por exemplo. E também nem sei, né, será que ele ainda está vivo? Porque 56 anos, 2001... a gente está em 23, o cara tem pelo menos então uns 60, 76, 77 anos, tá bem velho. 77 mesmo? 77, 78 anos por aí. Então tá bem velho também se ele ainda tá vivo, né? Bom, você conhecia o caso do Monstro do Morumbi? Você acha que a pena que ele recebeu foi pouco? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!